Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma Aqui em Vaga. Hoje meu convidado é o Gilberto Neto, Head de People do grupo GCB. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O que a gente vai falar hoje, hein? A gente vai falar um pouquinho sobre demissões humanizadas, que é um tema bastante importante sendo discutido no mundo de RH. E grande parte dos empreendedores, dos líderes de modo geral, tem dificuldade sobre esse assunto porque não é um tema fácil. Né? Não só não é um tema fácil de falar, como não é um tema fácil de conduzir. Né? Ninguém gosta de conduzir um desligamento. Claro. As pessoas sabem que quando você conduz um desligamento, você está gerando impacto em alguém. Então, acho que a conversa é um pouco sobre isso. É uma vida, né? Porque a gente sempre tinha aquela diferença entre o profissional e o ser humano, o pessoal que está por ali. Só que eu acho que depois da pandemia, principalmente, veio tudo muito uno, né? É uma única pessoa que tem sua função em casa, que tem sua função no trabalho e que tem sentimentos, que é um ser humano. E essa relação humana precisa também ser levada para o ambiente corporativo. Como é que a gente fala de uma preparação devida para o líder ou para o encarregado desse desligamento fazer de uma forma menos impactante possível, no sentido negativo mesmo, de causar danos, seja para quem faz ou seja para quem recebe, principalmente, Gilberto? Sim. Acho que a primeira coisa eu não diria só a preparação pro dia do desligamento. Eu diria que a preparação é durante o processo de gestão sobre uma pessoa. Então, se você é um líder humanizado, o processo de desligamento, naturalmente, vai ser um processo de desligamento cuidadoso. Acho que para mim o grande ponto é o gestor entender que do outro lado da mesa tem um ser humano com aflições, anseios, preocupações, dívidas, e que aquele movimento vai de alguma maneira gerar um impacto nele. Por melhor ou pior que seja aquele profissional, né? Tem um indivíduo do outro lado. Então, eu acho que colocar na conversa essa preocupação e trazer ela na conversa, eu acho que já demonstra que você não está fazendo um desligamento sem se preocupar com um ser humano do lado de lá da mesa. Então, acho que para mim esse é o grande ponto, assim, de como é que você traz esse cuidado, sabendo que a pessoa passa por um momento super difícil, que é esse processo de desligamento. Sim, e como é que trazemos, então, esse cuidado que você cita? Para mim, primeiro, eu acho que tem uma questão de preocupação com o ambiente. Né? Então, você não conduzir um desligamento num ambiente onde tem outras pessoas, né? Entender que aquela pessoa vai passar por um momento difícil e conseguir colocar ela dentro de uma sala onde você pode ter uma conversa mais transparente. Cuidar para que seja um momento propício, coisas simples, por exemplo, você não vai desligar alguém no dia do aniversário dele ou no dia do aniversário da filha dele, sabe? Parece não ser uma grande coisa, mas acreditem, muita gente que não se preocupa com isso. Então, tem pequenos detalhes que eu acho que é olhar para o indivíduo e falar, cara, como eu gostaria de ser desligado, ou se eu fosse desligado em algum momento, como eu gostaria de que a pessoa conduzisse essa conversa? De forma transparente, contando para mim onde eu errei, para que eu possa melhorar para as próximas oportunidades. Então, eu não diria que tem uma coisa, eu diria olhe para outra pessoa e entenda quais são as necessidades dela. E eu acho que tente colocar na conversa essas necessidades. Sim, claro, e até se colocar também no lugar do outro, tem essa empatia, né? Sim. Esse senso mesmo de não só se preocupar com as palavras usadas, como estão sendo usadas e de como isso vai refletir, o efeito que isso vai trazer para o colaborador que nesse momento pode estar realmente com angústias e tal. Agora, qual o momento que essa liderança pode perceber que é um momento realmente de chamar para essa conversa, que não tem mais jeito, é falta de alinhamento com o propósito e a cultura da empresa, falta de engajamento desse profissional? Quais são os pontos que podem ser cruciais para determinar o desligamento de alguém, Gilberto? Tem dois grandes motivos nas organizações. Um é falta de entrega de resultado, ou seja, a pessoa não está conseguindo entregar resultado. E outro é falta de alinhamento cultural. O que é falta de alinhamento cultural? Né? Eu não tenho os comportamentos que aquela empresa gostaria que ele tivesse. Tá. Né? Então, por exemplo, é uma empresa que valoriza o trabalho em equipe, a colaboração, e a pessoa é muito individualista. Isso pode gerar, de alguma maneira, muito impacto no grupo, no trabalho com as pessoas, e, de alguma maneira, isso levar à demissão. Mas, para mim, o grande ponto que define o momento é o quanto antes eu conseguir fazer conversas claras de que não está indo bem, seja pelo motivo de resultado ou seja pelo motivo de comportamento,
esse momento fica muito mais claro, ele aparece com mais facilidade, porque você dá um recado, a pessoa não evolui. Você dá o segundo recado. No terceiro recado, a pessoa mesma sente Já que sabe, ele não está encaixando ali naquele lugar, né? E aí o processo de desligamento ele fica muito mais fácil. Sim. Né? Eu acho que a maior dificuldade é essa, assim, é a pessoa não saber que ela não estava indo bem. E isso gera, para mim, um desligamento, gera a dificuldade em conduzir um desligamento mais humanizado. Sim, claro, porque no mínimo a gente lida com a relação que busca ser de respeito, né? E respeito também se configura quando você está insatisfeito com uma entrega do seu colaborador, de chegar e ser claro. E até a questão da história do feedback, né? Existe não só o feedback liderança-colaborador, mas até o feedback reverso, de colaborador para liderança também. Há necessidade dessa comunicação para não chegar nesse ponto crucial e determinante de tipo, não dá mais, demito, né? Então, acho que também vai muito disso. Antes de chegar nessa ponta, como lidar com a trajetória para evitar, para reajustar, para mecânica fina, quem sabe, de algum tipo de relação, né? Que é geralmente triangular, liderança, Sim. Colaborador e o pessoal de gente de gestão e RH. Sim. Sabe uma correlação que eu faço muito com os meus líderes? As relações de trabalho são relações que extrapolam também, se a gente quiser fazer comparações para as vidas pessoais. Por exemplo, uma relação com o seu cônjuge. Se você quer terminar uma relação, você não acorda da noite para o dia e fala, acabou a relação. Para mim, eu transportaria isso para o mundo corporativo. Você não dá uma notícia dessa pelo WhatsApp, a gente já viu vários exemplos desses. Você não dá uma notícia dessa por e-mail, assim como você não termina uma relação com uma pessoa pelo WhatsApp ou por e-mail. Né? Então, eu sempre faço esse exercício com os meus líderes de, cara, se fosse você na sua vida pessoal, como é que você conduziria isso? Talvez eu faria uma conversa antecipada, contaria das minhas insatisfações, contaria das minhas expectativas. Né? Eu acho que essa conversa começa a ficar um pouco mais fácil de ser conduzida, porque ambos vão chegar em soluções muito parecidas dizendo, ou talvez eu não me encaixe nesse lugar, dado as suas expectativas, dado o que eu tenho feito aqui. E o contrário também vai aparecer. A pessoa vai dizer, pô, eu acho que eu não me encaixo nessa empresa. Claro. Gilberto, falando da questão geracional no mercado de trabalho, a gente tem muitos jovens entrando, são os nativos digitais, nômades de carreira, são pessoas que não se mantêm no emprego se não há uma satisfação, se não há um propósito ali reconhecido. E, em contrapartida, também temos essa geração conversando com outras mais sêniores que estão que têm um outro tipo de cultura, digamos assim, né, de emprego, de carreira. Como é que a gente olha para diferentes gerações quando o assunto é demissão humanizada? Existe também um trato diferenciado para esse tipo de público? Eu acho que tem. E, para mim, a gente chegou num momento mais difícil ainda de conduzir esse tipo de etapa, que é o líder é de gerações mais recentes do que o liderado. Então, um líder da geração Z lidera um líder da geração X. Ele nem entende a importância do trabalho para aquele profissional. Sim. Então, eu acho que tem, diria que tem uma dificuldade ainda maior nesses tipos de relações, se o líder não conseguir entender a importância do trabalho para aquela pessoa. Sim. Né? Porque, para as novas gerações, o trabalho ele tem um significado diferente para outras gerações. Né? Conduzir esse processo sem entender isso, eu acho que pode ser muito catastrófico, inclusive. Né? A sorte é que com um líder um pouco mais, um liderado um pouco mais sênior, ele já viveu muito e entende que essas lideranças ainda têm muito a amadurecer. Né? Eu acho que eles acabam relevando até um pouco essa falta de maturidade dessas lideranças, sabe? Sei. Não, é muito interessante, né, quando a gente vê, e principalmente quando existe uma resistência dessa geração anterior, lidar com esse jeito desprendido mesmo, e, enfim, a era das startups também que traz essa disrupção do que a gente tem de empresas tradicionais para o que são essas empresas mais tecnológicas, ambiente de coworking, tudo mudou também, os formatos de trabalho mudaram, né, o formato presencial que substituiu, que veio a ser substituído pelo remoto, inicialmente na pandemia principalmente, agora a gente tem o híbrido, conversando inclusive como os formatos também impactam esse processo de desligamento, seja o remoto, seja o híbrido, presencial, porque existe às vezes a necessidade desse olho no olho, dessa conversa franca, né? E quando é online, muda?
a gente tinha uma certeza pré-pandemia que todo desligamento precisaria ser presencial. Eu acho que com a pandemia a gente descobriu que é possível conduzir um desligamento humanizado de forma remota, porque não é sobre a presença, mas é sobre o cuidado com o outro. E você pode ter cuidado com o outro, seja remoto ou seja presencial. Então eu acho que algumas certezas caíram por terra sobre obrigatoriamente o desligamento precisa ser conduzido de forma presencial. E eu acho que as empresas têm testado formatos diferentes para conduzir isso. Eu acho que, mais uma vez, a gente precisa olhar o indivíduo lá de lá. É um indivíduo que valoriza o olho no olho? É um indivíduo que está todo dia no trabalho? É um indivíduo... Se você entender que aquele profissional precisa fazer uma conversa presencial, eu acho que você conduz de forma presencial. Eu não acho que tem um jeito certo e um jeito errado. Eu acho que tem um jeito que funciona para a pessoa que está passando por aquele processo. Claro. Né? Então, para mim, esse é o grande ponto. Assim, a gente vem discutindo muito isso nas organizações, sobre como você conduz um desligamento remoto, sem necessariamente parecer que ele não é cuidadoso. Sim. Eu acho que ele não precisa ser... essas coisas não precisam andar separadas, elas podem andar juntas. Boa. Quando a gente fala de saúde mental também nesse processo, a gente sabe que muitas empresas começaram a olhar para esse lado justamente, né, não só pela questão telemedicina, mas até prestando realmente esse auxílio de apoio. Como você falou, o processo de desligamento não deve ser ele por si só, existe toda uma construção ou pelo menos deveria existir, sim, na maioria dos casos, para que quando chegar nesse limite não seja algo catastrófico, né, no sentido de falta de preparação, estou pego de surpresa e tal. Saúde mental também acompanha esse processo? De que forma as empresas podem trazer em paralelo essa pauta também, Gilberto? Ótima pergunta essa. O processo de desligamento humanizado, ele vem para cuidar dessa pauta de saúde mental. Né? A gente sabe que quando a pessoa está sendo desligada, o moral dela é muito impactante, né? Então, ela se sente uma pessoa desqualificada, uma pessoa não boa o suficiente, uma pessoa que não presta para aquele serviço, para aquela atividade. E isso, de alguma maneira, impacta a saúde mental das pessoas. Então, eu acho que o desligamento humanizado vem na linha de cuidar dessa pauta de que eu não separo o indivíduo profissional do indivíduo pessoal. Né? Todo mundo é uma coisa só, que em alguns momentos está no trabalho, em alguns momentos está em casa. Sim. Mas que tem sentimentos e contextos que eles se chocam, né? Claro. Eles fazem parte de um mesmo indivíduo. Você não desliga uma chavinha e fala, agora eu estou em casa ou agora eu estou no trabalho. Você leva daqui para lá, de lá para cá. Sim. Né? Eu acho que cuidar desse processo, pensando no todo, é super importante. A gente tive alguns exemplos na minha vida profissional de gestores que se preocupavam com isso, do tipo, pô, a pessoa está passando por um momento super difícil em casa, pô, não vou conduzir um desligamento agora. Pô, posso esperar mais um mês, mais 2 meses para que essa situação dentro da casa dela se resolva? Para mim, esse é um ótimo exemplo de um gestor que olhou para o indivíduo e entendeu que dava para ele esperar um pouquinho para que isso não fosse tão impactante para aquela pessoa, sabe? Claro, não, é importante. Quando a gente fala de comparação com regiões, primeiramente aqui dentro do Brasil e também lá fora, existe alguma região aqui que a gente lida com esse processo ou vê as empresas lidando com esse processo de uma forma mais assertiva, processo humanizado? E lá fora, tem algum país que se torna referência nesse sentido também, que foi muito bem conduzida essa questão e a gente pode olhar com olhos de tipo, olha, vamos trazer esse reflexo para cá, personalizar para a realidade brasileira? Como é que a gente olha para essas questões? Acho que eu vou primeiro fazer o exercício de olhar fora do país. Assim. De modo geral, a indústria americana ela é muito evoluída nas práticas de gestão. Não só práticas de gestões mais técnicas, assim, quando eu falo de modelos de remuneração, falo de práticas de desenvolvimento. Né? Grandes consultorias de desenvolvimento vieram dos Estados Unidos. Então, eles, de fato, estão um pouco à frente de grande parte do resto do mundo. Quando a gente fala sobre gestão e liderança humanizada, de modo geral. Aqui no Brasil, eu acho que essa pauta ainda está muito concentrada nas grandes organizações. Ela ainda não está 100% disseminada assim. No mercado. Assim. Então, naturalmente, as grandes organizações estão nas grandes capitais. Né? Então, o que a gente percebe tem essa conversa sendo feita tanto na indústria financeira,
de modo geral, na indústria, de modo geral, eu acho que essa conversa já está sendo feita, mas muito concentrada em grandes organizações. E aí acho que vai depender de onde essa organização está localizada, assim, eu que diria. geralmente é Sudeste mesmo, São Paulo, né, que é o eixo, eu acho que é o polo mais concentrado mesmo de oportunidades e tal. Gilberto, bom, passada essa fase de entendimento de demissão, que não é nada legal, assim, mas pode se tornar menos pior se a gente olhar para esse olhar humanizado que estamos trazendo aqui na conversa, planejamento de carreira, nova vida, como é que esse colaborador pode olhar para frente de uma maneira também mais positiva, de tipo assim, bom, agora vou me reerguer, quais são os primeiros passos? Fui demitido, e agora? Como é que a gente responde essa pergunta? Como é que a gente direciona esse colaborador? Eu acho que essa conversa precisa ser separada em dois públicos. É o público qualificado, eu diria assim, um profissional que tem um bom currículo, uma boa formação, e o profissional que o emprego que ele achar vai ser lucro, né? Então, assim, eu diria para o profissional que tem empregabilidade, para o momento dele fazer reflexões sobre que tipo de lugares ele gostaria de estar. Acho que essa é uma questão. Porque o que a gente percebe é que quando as pessoas passam por um processo de desligamento, a primeira coisa que ela pensa é, tem conta no mês que vem, e eu preciso logo me recolocar, porque as contas não vão ser desligadas, né? Eu acho que para esse cara, se ele conseguiu fazer um planejamento financeiro suficiente para cuidar dessa transição, eu diria cara, não faça um movimento de entrar numa nova organização sem antes refletir sobre que organização você está indo. Porque eu acho que grande parte das pessoas que saem das empresas é porque eles não se identificam com aquele ambiente. E aí ele vai lá e escolhe uma empresa com o mesmo perfil, com o mesmo tipo de liderança, com cultura parecida. E não dá tempo dele falar, pô, será que é aqui mesmo onde eu vou me destacar, me desenvolver e crescer? Então, acho que para esse público, eu diria assim, cara, para e pensa, sabe? Para um público menos qualificado, eu diria que não tem tantas oportunidades de emprego, porque ainda não tem capacidade de escolher qual empresa que ele quer trabalhar. Eu diria que eu só tomaria um grande cuidado, que é o cuidado de não usar as empresas como escadas para atingir outros objetivos. O que eu quero dizer com isso? De que várias vezes ele aceita a primeira oportunidade, mas ele continua trabalhando lá procurando outro emprego. E aí eu acho que você pode passar por um processo de injustiça até com as empresas que estão te contratando. Sim. Que colocaram expectativa sobre você, que colocaram expectativa sobre o que você iria entregar, etc. e tal. E aí depois de 1, 2 meses a pessoa se vê sem você porque você só foi lá para poder preencher uma lacuna temporária. Assim, é isso. Então, é difícil essa pergunta, porque só a pessoa sabe o que ela está passando na vida financeira e tal. Mas talvez eu tomaria esse cuidado, assim, de não sair mudando de emprego na primeira oportunidade que aparecer. E, de fato, conseguir estudar um pouco se aquela empresa para onde você está indo é um lugar que você vai conseguir minimamente fazer uma trajetória de desenvolvimento, de aprendizado e, consequentemente, de satisfação profissional. Né? Importante isso. Agora, Gilberto, preparação para novas entrevistas. Como é que a gente pode administrar a situação passada para não respingar também na nossa performance, na nossa maneira de se apresentar, mas também, eu não sei, existe a necessidade de falar, de repente, o motivo de ter sido desligado? Porque a gente sabe que as empresas também conversam entre si, de repente buscam referências, querem saber como é que foi a pessoa no emprego anterior e precisa haver um alinhamento e uma verdade também, né? Uma coerência entre o que é dito pelo colaborador, o que pode ser ouvido pela empresa que o dispensou. Como é que fica também administrar essas questões? Tá. Eu vou falar do lado do empregador, que eu acho que ajuda a gente a pensar no lado do empregado. Toda vez que a gente está conduzindo um processo seletivo, eu me preocupo em saber por que ele saiu. Porque se for recorrente o mesmo motivo de por que ele está saindo das empresas, eu preciso me atentar se isso não vai ser um problema para mim também como empregador. Né? Então, eu acho que a história que a pessoa vai contar para você de como ele, desde o primeiro emprego dele, né, até onde ele está hoje, tem que fazer sentido do ponto de vista de desenvolvimento, tem que fazer do ponto de vista de objetivos que eu estou buscando. Então, eu diria que pensa bem qual é a história que você quer contar sobre você. E não deixa de fora os motivos, porque eu acho que os motivos eles são importantes para o empregador saber se ele está fazendo a melhor escolha, porque também não adianta nada, você vai conseguir um emprego,
mais uma vez, num lugar onde você não vai se encaixar. Sim. Né? Então, eu acho que eu cuidaria muito da história que você quer contar e eu não deixaria de fora as suas decisões que foram equivocadas durante essa jornada. Porque isso demonstra maturidade, demonstra que você, de fato, entendeu que aquilo não foi legal, mas que você já superou e conseguiu se desenvolver e evoluir em relação àquele ponto. Eu acho que cada vez mais a gente tem falado de tira essa roupa de o melhor profissional do mercado, porque do outro lado tem um ser humano e as pessoas estão contratando um ser humano. Sim, claro. Né? Então eu tenho buscado muito isso dentro das minhas organizações, dentro da minha organização hoje, de contratar um ser humano que tem falhas, tem pontos bons, mas dentro do contexto dele todo, ele se encaixa no meu universo, na minha empresa, na minha cultura. É isso que a gente tem buscado. Então, se a pessoa conseguir se apresentar dessa maneira, eu acho que as chances dele conseguir ter uma conversa mais franca, principalmente com o recrutador, é muito maior. Não, e é muito importante também porque quando você reconhece os pontos, você mostra também autoconhecimento. E autoconhecimento leva à autogestão, ou seja, é algo importante para o contratante ver, né, o líder ver, ou enfim, quem for responsável pela contratação, observar que, tipo, opa, aqui a gente não fala só de uma ilusão que tudo é perfeito e que meu defeito é ser muito perfeccionista, por exemplo. Mas é você sentir que realmente existe um autoconhecimento ali a ponto de, tipo, ó, aqui é minha capacidade de entrega e até aqui sou eu. Então, esse sou eu, você se mostrar como você é e não vestir uma roupa daquele personagem perfeito para aquela vaga, né? Concordo muito com você sobre isso. Gilberto, é muito importante a gente observar realmente o comportamental que vai refletir também no que for ser feito ali naquele posto, porque a gente fala de soft e hard skills. E essas soft skills falam muito sobre a conversa e sobre o convívio que você vai ter com os pares, né? E dependendo da organização, hoje a gente faz muito que a gente chama de conference check, que é perguntar para os antigos empregadores dele. Sim. Né? Então a gente pergunta para um par, para um antigo líder para ele, para antigas equipes daquela pessoa, dizendo, cara, me conta aí quais são os pontos fortes e os pontos fracos. Se a pessoa está se apresentando de um jeito completamente diferente do que o mercado está contando sobre ele, você fica em dúvida. Sim. Tá falando, será que é esse cara mesmo que eu entrevistei aqui, é o que ele está querendo dizer? Então, as empresas cada vez mais têm feito isso, principalmente nas posições de liderança, né? Eu acho que você tem que ser o mais sério possível para você entrar num lugar que, de fato, entenda que o seu perfil se encaixa lá. Claro, Né? Alinhar. Liderança horizontal, essa questão da gente olhar para essa função, mas não mais na vertical, como sempre a hierarquia trouxe, a distanciamento também era permanecido, é muito importante, né? Porque vocês têm um senso de identidade, de acolhimento. Então, esse líder também tem esse lugar, quem sabe, a ser ocupado, de mostrar, tipo, senta aqui comigo, nós somos iguais, estamos aqui para o bem da empresa, ou seja, colocar a empresa como centro e não a relação humana como disputa, né, Gilberto? Acho que por aí também é um entendimento legal, né, para a gente ter. Sem dúvida. São pessoas, todo mundo é pessoas e cada uma está sentado cada um ator naquela relação ali, né? Eu já falei isso para algumas equipes minhas, dizendo, cara, eu só sou o líder seu nesse momento, mas podia ser o contrário. Podia ser você tá sentado aqui e eu aí. Sim. Né? Mas no fim das contas, somos todos seres humanos que tiveram trajetória diferente, que por algum motivo se apresentou nessa configuração. Eu acho que quanto mais a gente entender que é sobre isso, né? E menos sobre, eu sou melhor que você, eu sei mais que você, então por isso eu tenho uma palavra de ordem ou palavra de superioridade ou de que eu conheço mais. Eu acho que isso está caindo por terra, assim, os líderes que não entenderam isso, eu acho que eles estão precisando repensar sobre o seu papel, sabe? E quem sabe usar menos o eu sou e eu estou, né? Porque a gente está, e é a vida, e algum momento você pode estar lá em cima, outro momento não está mais, enfim, são ciclos. Quando a gente fala também dessas questões alternativas, como a gente já citou, tipo, o que fazer depois desse você estar demitido, né? Tem a questão também ligada ao empreendedorismo no Brasil, que é uma força muito grande que vem, e a gente vê que cada vez mais brasileiros estão sendo autores das suas próprias histórias, CEOs das suas próprias vidas, né? Então, o empreendimento também é uma porta ou uma janela, quem sabe, que possa se abrir de oportunidade, né? Sabe que isso é uma coisa muito legal que as próprias organizações já estão fazendo? Que é estimular que a pessoa pense na carreira dela de forma mais ampla. A gente já, cada vez mais, a gente fala, cara, para onde você como indivíduo quer ir? Se você entende que você quer ir para um lugar que é fora dessa empresa, o caminho é seu, né? Então,
Então, eu acho que as próprias empresas já entenderam que não existe mais um caminho único de trajetória de carreira, de que você precisa ser 1, 2, 3 para virar o gerente, para virar alguma coisa superior a isso. De que para você pode ser tudo bem ser um e ser a vida inteira um, assim como pode ser um e depois ser empreendedor, né? Eu acho que o que a gente precisa cada vez mais é olhar para si e falar: o que eu quero da minha vida? O que eu quero para a minha carreira? Independente de onde eu estou, né? Eu acho que sim, o caminho de empreender, ele é um caminho muito fascinante porque é aquela sensação máxima de autonomia e de que eu não tenho chefe e tal. Não é um caminho fácil. Não. Né? Mas eu acho que ele tem que fazer sentido para a pessoa. Ele não pode ser uma receita padrão para todo mundo que está insatisfeito em ter um líder. Porque você tem que ter o perfil de empreendedor também, né? Sim, precisa, porque muita resiliência e desafios constantes, né? Você, tipo, tá ali quebrando pedrinha todo dia e tentando o seu lugar ao sol e tentando se estabelecer na carreira. A gente está no minuto final do programa, mas antes, sua mensagem, sua dica, fica à vontade, o espaço é seu. Bom, eu diria assim, de modo geral, uma coisa que eu falo muito é: entenda que você é um líder de pessoas e que líder de pessoas cuidam de pessoas. Você não está ali somente para mandar ou para você dizer que você está acima da hierarquia, né? Então, eu acho que os líderes precisam se conectar ao seu propósito, que é cuidar de gente. Todo o resto vem automático quando você pensa sobre isso. Então, eu acho que talvez a mensagem é mais para essa liderança sobre que mensagem, que memória você quer deixar nas pessoas. De uma pessoa que é empática, cuidadosa, que olha o ser humano lá de lá, ou de alguém que vai passar na vida das pessoas sendo uma pessoa que não vai ser bem lembrada, ou que, pelo contrário, vai ser uma pessoa que as pessoas vão falar com rancor ou com pensamentos ruins, né? Eu diria. Acho que para mim esse é a grande mensagem, assim: se conecte ao seu propósito de liderança, porque eu acho que todo o resto ele vem de forma mais automática. Saber que nós somos o básico, mais importante, né? Para os rótulos não virem e ficarem, para a gente não permitir nem que eles cheguem de alguma maneira que possa nos desviar do nosso propósito mesmo. Concordo. Gilberto, muito obrigada por suas Obrigado, contribuições. Ótimo trabalho para você. Até mais. Obrigado a você pelo convite. Obrigada. E obrigada também a você que nos acompanha. O programa também fica disponível sempre no YouTube Band Jornalismo. Até o próximo.